Oi, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Grace Verdades que Conectam. E esse episódio vai ser especial Dia das Mães. Estamos com uma convidada querida, a Geise, e a gente vai falar de um tema bem profundo e delicado, que é sobre perdas. Dia das Mães é um dia de celebração, um dia de se comemorar, mas também para as muitas não é bem assim. Então a gente vai falar sobre um tema que é o amor que nunca chegou. Tudo bem, Geise? Tudo bom. Queria te agradecer novamente por estar aqui conosco, falando de um tema super delicado e abrindo um pouco também da sua vida e do seu coração, né, Cá? Obrigada. Isso. Geise, quer falar só um pouquinho o seu background? Quantos anos você tem? Há quanto tempo você é casada? Sou a Geise, estou casada há 2 anos, tenho 36 anos. Estou aqui no Relevance desde o cinema, desde 2019. Muitos anos, né? Te roubaram um pouquinho, mas trouxeram me roubaram de volta, por um né? ano. O maridão tá ali, né? Relevância Raiz. Quem é da época do cinema é Relevância Raiz aqui com a gente. Não é a Nutella que começou. Tô brincando, gente. Todos são muito bem-vindos. Vou falar, eu fui uma das cupidas e eu ainda falei pra ele, ó, vou te apresentar, mas não é pra você tirar ela do Relevância, ó. Foi lá e tirou por um aninho, mas aí voltou. Voltou. Então tá perdoado, Bruninho. A Geise é jornalista. Sou jornalista. Também, né? Tem um livro escrito. 4. 4 já? Eu lancei o 5º esse ano. Nossa, gente. Sim, 5 livros. É uma baita escritora já. Obrigada. Que legal. Eu trouxe pra vocês, inclusive. Depois eu dou. Queremos. Quero. Sim. Bom, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre as nossas histórias, né? Um pouquinho sobre o que a gente passou. Porque, às vezes, a gente traz o contexto de mães, de maternidade, muito romântico. Mas, para muitas, não é bem assim. E você só vai descobrir quando realmente você passa por isso, né, Carol? Eu acho que hoje a gente tem um tema que é muito interessante, porque nós 3 compartilhamos a vivência dele. Né? Então, eu acho que vai ser uma conversa bem fluida. E aí cada uma vai compartilhar um pouco da sua experiência, dos seus sentimentos, né? E nosso desejo é que muitas mulheres se identifiquem, né? E que sugere fé e sementes no coração de vocês, né? Amém. Quer começar contando um pouco você, que é o da sua? Posso começar. Bom, gente, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu sou aquela menininha que brincou muito de boneca, que ganhava muitas bonecas. Eu sou filha única. Então, assim, eu sempre tive esse contexto muito feminino em casa. Minha avó morava conosco, uma baita de uma matriarca que cuidava. E eu sempre gostei disso. Então, assim, desde pequena eu falo, eu quero ter 3 filhos. Meu sonho era ter trigêmeos. Eu até orava sobre isso. Até eu falei, esses dias eu falei, gente, imagina se eu tento um 3º filho e vem 3, né? Nossa, de tanto que eu orei por isso. De 2 para 5. De 2 para 5. E aquela é casada com gêmeo, tem chance aí. Exato. 2 virar 4 tem muita chance. Então, assim, quando eu conheci o Alex, a gente sempre falou de ter filhos, de quantos filhos a gente gostaria de ter. Sempre eram 3 filhos que a gente gostaria. Enfim, casamos. Casei em 2018, 2020 veio a pandemia, a gente adiou um pouquinho também, até início de casamento. Você está acertando ali a cultura da casa e tal. Então, em 2021, a gente decidiu aí, vamos jogar para Deus, né, essa decisão, e eu engravidei. Engravidei em março, abril de 2021, ficamos super felizes. Contamos para nossa família, fiz surpresa para o Alex. Nossa, estava super, super feliz. E no meu primeiro ultrassom, eu não ouvi o coração do bebê. E o médico falou, olha, é normal, está muito pequenininho, você está de 6 semanas. É normal não ouvir o coração do bebê, mas a gente vai repetir daqui 1 semana, né? E foi engraçado, porque naquela semana eu estava fazendo uma devocional sobre perdas. Sabe, parece que o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração? E eu fui fazendo devocional, ok. Na sexta-feira, né, era uma sexta-feira, fui fazer o novo ultrassom e eu tinha um compromisso depois na casa até da minha cunhada, que é a Marcela, né, que é casada com o irmão gêmeo do meu marido. E no ultrassom o médico constatou, olha, a gravidez não foi para frente, conversa com essa médica. Ele foi bem até racional, assim, sabe? Não foi nem grosso, porque médico eu acho que trata de outra forma também, né? A gente que fica super emotiva. Gente, foi um choque, assim, foi um baita choque. Nunca esperei viver isso. Eu lembro que eu saí, fiquei esperando, né, os laudos ali e chorando muito, o Alex me consolando, e veio uma enfermeira falar comigo.
E ela foi tão sensível, assim, ela me fez enxergar por um outro ponto. Ela falou assim, olha, eu sei que você está muito triste, muito chateada, é normal. Mas nós que somos da área médica, a gente entende que isso é bom. Aí, como ela falou bom, eu falei, como assim, né? Vou tirar algo bom? Acabei de receber uma notícia, tal, toda uma expectativa. Ela falou, o nosso corpo é muito inteligente. Se ele entende que algo não estava ok com aquele feto, aquele bebê, o corpo rejeita. Então, né, se a criança pode nascer com alguma questão neurológica, alguma questão do coração, tal. E aquilo, de certa forma, me consolou, assim. Eu entendi, falei, bom, se ela está falando, ela tem uma baita experiência nisso, ela trabalha com isso todos os dias. Conversei com a minha médica perguntou, você está bem emocionalmente? E eu estava bem emocionalmente, assim, eu estava muito chateada, mas eu estava bem. Ela falou, você tem a decisão de você fazer a curetagem, ou esperar o aborto espontâneo, que é quando o corpo mesmo começa... E gente, assim, a gente tem algumas coisas que são muito pessoais. Eu nunca quis fazer a curetagem, nunca passou pela minha cabeça. Eu falei, posso esperar? Ela, pode. A decisão é sua, Raquel. Eu falei, ok. E eu fui para a casa da minha amiga, da Marcela, e eu lembrei de uma amiga minha, grande amiga, que a irmã dela passou por isso, e ela falou que ela orou. Ela orou abençoando aquela gestação, tal, e eu senti de fazer isso. Falei, Má, vamos orar comigo? Eu não vou fazer a curetagem, eu optei por esperar para ter o aborto espontâneo. Vamos orar. E eu orei eu e a Má. Falei, Senhor, eu abençoo esse bebê que foi embora. O Senhor sabe, né, de todas as coisas. Eu confio no teu poder, eu confio no Senhor, naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu abençoo essa criança, tá? Orei como se realmente, sabe, me despedisse ali. Deu 30 minutos, que eu lembro certinho, porque eu olhei no relógio. Eu comecei a ter o aborto espontâneo, que falam que, na verdade, é um sangramento, né? Começa um sangramento. E eu gritei, falei, Marcela, eu estou sangrando. Avisei a médica, tal, e me deu até um alívio. Falei, nossa, realmente era para ser. O meu processo foi muito físico. Era uma dor física, porque assim, o aborto espontâneo, ele são contrações que você tem. Óbvio, muito menos do que um parto. São contrações bem menores. Eu já tive um parto normal, são bem menores. Dá para comparar, né? Mas são dores assim, de umas cólicas quadriplicadas. Então eu sofri muito fisicamente, porque demorou quase uma semana até realmente expelir. E eu não sabia disso. Talvez se a médica tivesse me informado, talvez eu teria tido outra decisão. Mas, enfim, foi o meu processo. E, assim, eu nunca me revoltei com Deus, nunca perguntei. Eu tinha tanta certeza que eu ia ser mãe. Era uma certeza no meu espírito, sabe? Eu vou ser mãe. Sim, eu sou uma mulher e a mulher, ela é geradora. Então, assim, se é por adoção, se ser mãe de cuidar de outras mulheres, de outras pessoas, assim, eu tinha uma certeza muito grande, então eu fiquei muito em paz com isso. Mas eu comecei a conversar com o Espírito Santo sobre aquilo e o Espírito Santo me falou algo, ele falou, você trabalha com mulheres. E existem mulheres que idolatram os filhos, colocam expectativas e colocam uma dependência emocional em cima daquele filho. E tudo que está no meu lugar é idolatria. Então, eu comecei a entender por um outro lado, sabe? Um contexto também ministerial falando, assim, do coração da mulher. E foi muito lindo, assim, esse processo. Eu voltei ao hospital várias vezes e realmente expeliu. Foi o espontâneo mesmo. Aí eles falam para esperar aí entre 6 meses para engravidar novamente. Óbvio que você fica com muito medo. Muito medo. Sim. Na segunda gestação dá muito medo. Mas 4 meses depois eu estava grávida. Nossa, super rápido. Super rápido. E era da Akira, né? E eu lembro, quando eu descobri, eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa. Nossa, eu nunca vou esquecer. A querida Dona Sara. Não sei, vou mandar para Dona Sara esse vídeo. Eu estava com muito medo, né? Porque você fica num lugar ali daquilo que você passou. Sim. Né? E ninguém sabia. Eu falei, eu vou aguardar o máximo possível para contar. A gente já muda toda a nossa ideia. Já muda toda a nossa ideia. Não vou fazer revelação, não vou fazer nada. E eu lembro que eu passei assim, ela... Raquel, você tá grávida? Aí eu num cômodo, ela no outro. Por que, Dona Sara? Nossa, eu tive uma visão clara de você com uma barrigona assim. Aí eu tô grávida. Eu comecei a chorar, abracei ela. Deus está mandando te falar para você acalmar o seu coração, vai dar tudo certo. Que lindo. Amém. Cara, quando ela falou isso, eu tirei aquele fardo, assim, né?
Porque o medo não é um lugar para a gente estar. O medo, ele não é um lugar para você ficar com o seu coração. Porque o perfeito amor lança fora o medo. A Bíblia fala, quem é o perfeito amor? Jesus. Então, nosso coração tem que estar em Jesus. Então, assim, eu tive muito esse acolhimento, assim, sabe? Do Senhor, eu tô com você. Né? Os momentos difíceis não são... Quando a gente é cristão, a gente vai ter a ausência de problemas, mas a gente vai ver Deus na jornada, dia após dia, né? Então, esse foi meu processo aqui, que nasceu em julho de 2022, e depois de 9 meses eu estava grávida de novo, do Tito, meu menininho. Então, assim, Deus deu muito mais do que a gente podia sonhar e imaginar. Que bênção. Que bênção. E você, Ká? Eu tenho uma experiência um pouquinho mais... Acho que nós vamos aqui por níveis até, né? Eu acho que sim. Eu tenho uma experiência um pouquinho mais longa nessa jornada de gestação, né? Mas eu já tô faço 37 segunda-feira, né? E comecei o processo de tentar engravidar aos 33. Então, foi uma jornada aí de 4 anos até a Sofia agora vir ao mundo, né? A gente estava casado já, eu acho que na época há uns 7 anos, e a gente sentiu que era o momento, né? Que a gente passou por muitas mudanças de país, de trabalho, até a gente achar que é o momento mais estável da nossa vida para a gente gerar. E aí eu lembro muito bem que eu tirei o DIU em dezembro, acho que foi de 2022 ou 23, agora eu não lembro, acho que foi 23. Você já estava aqui? Já estava morando aqui? Já estava aqui. Eu tirei o DIU em dezembro, em março eu estava grávida. E assim, foi muito rápido. E a nossa expectativa estava lá em cima, porque a gente queria muito. Então, eu comecei a... Foram passando as semanas, né? Eu comecei a organizar o chá revelação, comprei passagem para ir lá para o exterior fazer enxoval. Tava com tudo organizado, porque eu já estava quase de 12 semanas, que eles falam que é quando é mais seguro. Sim. Né? Menos chance de perda, tal. Então, eu esperei até o tempo. E eu lembro que na semana do meu chá, que eu já estava de 12 semanas, eu falei assim, era um feriado, eu vou lá fazer um ultrassom só por desencargo, para ver se está tudo bem com o neném, né, antes do chá e tal, e fui. E eu lembro que, coincidentemente, nesse dia o Rafael estava em casa, que ele nunca está em casa, meu marido é médico, ele não para em casa. E aí eu falei, amor, eu tô indo lá fazer ultrassom para ver o neném. Aí ele falou assim, ele não ia, ele estava muito cansado naquele dia, e médico está muito acostumado a ver ultrassom, então para ele não é aquela coisa, né, que é pra gente. Sim. Aí ele falou assim, não, vai lá. Do nada ele levantou da cama, foi Deus, né? Certeza. Sim. Do nada ele levantou da cama e falou assim, eu vou com você. Me espera. Ele se trocou rapidinho, a gente foi. A hora que chegou lá, o médico colocou o ultrassom. Eu falei, tá tudo bem, doutor? Ele, espera só um pouquinho. Ele foi muito sensível. Espera só um pouquinho que eu vou ver tudo. E aí no final a gente conversa. Aí ele fez. E o Rafael já olhando. Ele é médico, né? Ele já sabia. Ele já sabia que tinha alguma coisa errada. Aí ele mexeu tudo. No final, ele olhou assim pra mim e falou assim, tá vendo seu neném aqui? Eu falei, sei. Aí ele assim, então, era pra ele ter crescido já. Né? Então, ele tá com um tamanho de 10 semanas gestacionais, não tá de 12. Aí ele falou, vou pôr o batimento cardíaco, não tinha mais. Aí eu lembro que na hora eu já comecei a chorar, tal. Aí o Rafa segurou minha mão e tudo. Aí a gente saiu da sala, eles ligaram para minha médica, né? E ela fez a mesma pergunta que ela fez para você. Você vai fazer eles não chamam... aspiração agora. Tem um procedimento que chama aspiração, que é um pouco menos agressivo que a curetagem. Aspiração intrauterina. Você quer fazer ou você quer esperar? Aquilo já estava tão traumático para mim naquele momento que eu falei, eu não quero passar por o trauma... Sim. Do aborto natural, que acho que vai ser mais um trauma para mim, né? Aí eu pensei o oposto. Eu falei, eu vou fazer a aspiração. A gente marcou a data, eu fui. Eu lembro que naquela semana, eu tive, sei lá, uns 4 dias até a data de eu fazer a aspiração. Eu lembro que eu orava todos os dias com a mão na barriga. E eu declarava vida sobre a neném. Eu queria muito aquela gestação, sabe? E eu falava, não, Deus é um Deus de milagre, Deus pode fazer. Sim. E eu orava, e eu pedia por vida, eu pedia por ressuscitação, sabe? E eu tive muita fé até o dia de eu ir fazer o procedimento. Eu cheguei lá, eu pedi para fazer um ultrassom de novo.
Aí eu falei, posso fazer o último ultrassom? Aí eu fiquei até emocionada. Ela falou, pode. Aí quando colocou, não tinha mais vida na bebê mesmo. E naquele momento, eu lembro que eu deitei, aí comecei a chorar. Minha mãe falou, que foi, filha? Eu falei, mãe, eu estava orando todos os dias para Deus ressuscitar, né? E Deus não quis, mas eu tenho certeza que, independente de eu entender ou não por que eu estou passando por isso, eu sei que é o meu momento de adorar Deus em meio ao sofrimento, né? Foi até a pregação que eu fiz em seguida do Renascer das Cinzas, que eu falei, aqui na Terra é o único lugar onde a gente vai ter a oportunidade de adorar a Deus em meio a dor e sofrimento. Sabe? Aí Verdade. eu falei, é meu momento de escolher onde está meu coração, nessa hora, né? E aí eu lembro que em seguida veio o sexo, que era menina, né? E eu queria muito uma menina na época. Aí eu vi que era uma menina, e minha mãe falou assim, vamos escolher um nomezinho para ela. Esse é o nome dela. Sim. Né? Ela tá com Jesus. Sim. E aí eu lembro que eu escolhi Estela, que é de estrela, que eu falo que a minha estrelinha tá com Jesus, né? Isso. E aí, em seguida, eu fiz uma... eles pegaram, né, os resquícios do bebê, do feto, e aí eu fui pro médico, e ele falou, tem alguma coisa errada com essa biópsia que a gente fez. Aí ele falou assim, tá parecendo uma mole datiforme parcial. Na época eu nem sabia o que era, não sabia porque não sabia nada, não sabia nem o que era mola e tal, mas basicamente são umas vesículas ali que ficam crescendo junto com o bebê e pode se tornar algo cancerígeno. Aí ele falou assim, parece que tem suspeita, vai fazer um beta-HCG, que é o que mede se você está grávida ou não, né? E o meu estava super alto, tipo, 3 semanas depois. Ah, você já tinha feito a aspiração Já. e continuou super alto. 3 semanas depois era para estar zerado, porque eles tinham tirado tudo. E estava super alto o meu beta-HCG, tipo, 20 e poucos mil. Nossa. Aí ele falou assim, Carol, acho que isso aí tá errado. Acompanha mais 3 dias. Se não baixar muito, você volta aqui. Acompanhei 3 dias. Foi baixando, baixando. No 3º dia, começou a fazer curva de subida. Aí ele falou assim, vai para uma curetagem de emergência. Eu fui. Mal tinha lidado com a perda do bebê, já começou essa loucura. Aí fui para outra curetagem de emergência. Fizeram, tiraram tudo. Aí falaram assim, nisso... já entrou um oncologista no meio da história. Aí ele foi lá, falou assim, vamos acompanhar mais 3 exames. Se fizer curva de descida, está resolvido. Se não, nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer. Eles não me falaram a palavra câncer, nem nada para não me assustar. Fiz a curetagem de novo, comecei a fazer acompanhamento do exame, no 3º dia, curva de subida de novo. Aí voltei no oncologista, ele falou assim, você está com... uma doença muito rara, que é um câncer que vem devido à gestação, e você vai ter que começar a quimioterapia semana que vem. Meu Deus do céu. E eu tava tipo assim... Passando um luto. Nem tinha passado pelo luto. E aí, de repente, alguém me fala que eu tô com câncer. Aí eu falei, quimioterapia? Aquele negócio começou a entrar na minha cabeça, assim, eu não sabia mais... Parecia que eu tava sendo engolida por um furacão, assim, sabe? Sim. E aí eu lembro que liguei para os meus pais, tudo. E eu lembro que o dia que eu recebi a notícia era meu aniversário de casamento. Nossa. Aí eu lembro que a gente saiu de lá, a gente foi num restaurante comemorar e tudo. E a gente, assim, sem clima, sabe? Eu tava, assim, tentando entender o processo, como que ia ser. Falaram que ia ser um tratamento quimioterápico mais leve e tal. Mas aí eu comecei minha jornada, né, de tratar o câncer. Tive várias complicações, minha boca ulcerou inteira, eu não consegui, fui internada, meu cabelo encheu meu couro cabeludo encheu de ferida meu corpo inteiro. Aí eu não conseguia mais falar, engolir, beber água. Nossa. Tive que ficar internada 11 dias. Foi assim uma jornada muito, muito difícil, assim. E eu lembro que os dias que eu tomava a quimioterapia, eu passava muito mal. Eu lembro que teve dias que eu sentei à noite, antes de ir para a quimioterapia, e eu chorava. Eu falava, amor, não estou aguentando mais. Não estou mais aguentando ir para a quimioterapia, minha vontade era parar.
Aí ele falava, não, você vai aguentar, fica forte. Aí eu fui piorando, comecei a ter mais sintomas. Aí logo que melhorou o sintoma da boca, meu cabelo começou a cair. Nossa. Aí foi outra jornada também, que para mulher é muito traumática. Eu quase tive que cortar todo o meu cabelo. E, enfim, fui passando por esse processo, né? Eu falo que foi quase um rolo compressor, assim. E eu lembro que nessas horas eu conversava muito com Deus, assim, sabe? A música que eu mais cantava era... gente, eu sempre esqueço o nome da música. Jamais, mas não é o nome. Firme Fundamento é o nome da música. Fundamento. E eu cantava muito Firme Fundamento. Eu botava e eu declarava a letra que falava mesmo, em meio ao caos, a tua paz eu encontrei. E eu declarava aquilo pra minha vida, sabe? Porque eu falava, se eu não me firmar na fé agora... Esse é o momento de eu me firmar na minha fé, sabe? Se eu não me firmar na minha fé agora, eu vou abrir um lugar no meu coração para a ansiedade, para o medo e para a dúvida, sabe? Sim. Então, eu declarava muito essa canção, eu orava, eu ficava triste, ficava preocupada, sim. Mas, de alguma forma, Deus estava ali me sustentando, sabe? Sim. E quando eu terminei o processo... Eu tive que esperar 1 ano para engravidar, porque o mesmo hormônio que dá o câncer é o hormônio que é da gestação. Então, eu poderia gestar e gerar um câncer junto, né? De novo. Entendi. Então, foi 1 ano esperando. Depois de 1 ano... Quanto tempo foi o processo das quimioterapias? 6 meses? Foram 4? uns 4 a 6 meses, porque eu tive que fazer uma pausa, né? Aí, depois desse tempo... Mais um ano esperando. Eu lembro que eu tive uma conversa com você, Cá, nesse período, assim, depois que você já tinha passado as quimioterapias, né? Que você estava meio que entregando, assim, falar, eu não sei se eu vou ser mãe, eu não sei se eu vou conseguir, né? Não, por causa dessa questão também dos hormônios. Assim, quando que você começou de novo a ter essa esperança, assim, sabe? Porque você experimentou a cura, você foi curada do câncer, mas tinha a questão da maternidade latente ainda, né? Tinha, e foi 1 ano e meio. Parece 1 ano... mais 1 ano e meio para eu engravidar depois. Então, não foi uma jornada fácil. Eu esperei 1 ano, depois comecei a tentar engravidar e não conseguia mais. Sim. Aí, já comecei a acompanhar com médico de fertilização e tudo, e eu não engravidava mais. Aí, eu lembro que eu cheguei num momento... esse 1 ano e meio, assim, eu só tive notícia ruim. Nossa, teu útero tá horrível, teu endométrio não vai segurar uma gestação. Eu cheguei na médica da fertilização e falei assim, nem se a gente botar uma FIV aí... Se o seu endométrio não estiver bom, porque como eu tive que fazer a curetagem, um monte de coisa, ela falou assim, pode ser que você não segure a gestação, porque teu endométrio não tem a espessura suficiente para segurar uma gestação. Então, assim, cada notícia que eu ouvia me desanimava muito. E as pessoas, tipo assim, por 2 anos e meio, todo mundo vinha e profetizava. Você vai ter filho, você vai ter aquilo, isso, aquilo. Aí, eu já estava numa fase que, tipo assim, não, bênção. Mas, assim, gente, chega. Tipo assim, nem todo mundo vai ser mãe, sabe? Sim. Eu cheguei nesse lugar de, tipo... Porque eu tenho amigas que realmente até hoje não engravidaram. E o problema delas foi não aceitar que não seriam mães. E eu falei, eu não vou entrar nesse lugar. Eu não posso botar a maternidade num pedestal. Se eu não for ser mãe, eu vou ficar... brava com Deus. Não, eu tenho que entrar num lugar onde Deus é suficiente. E se for do desejo de Deus eu ser mãe, eu vou ser. Se não for, eu vou aceitar o que Deus tem para minha vida. Né? A gente tem essa escolha de acreditar naquilo da nossa mente, né? Você vai acreditar nos seus sentimentos, que são enganosos, ou em Jesus, que está ali... né, com a Bíblia, com a palavra dele já afirmando tantas coisas e que a gente tem paz nisso, né? É uma escolha de decisão aqui, né? Sim. Eu cria nessa palavra, mas ao mesmo tempo eu falei, eu não quero ser essa pessoa que vai se frustrar com Deus. Sim. Porque não pode ser mãe, entendeu? Sim. E porque eu tive que passar por tudo isso, por um câncer, nananana. Até então na minha vida, acho que eu nunca tinha passado por um tempo tão difícil. E eu sinto que eu saí outra pessoa desse tempo, sabe? Deus tinha um propósito nesse tempo para mim. E eu lembro que antes de eu engravidar, eu lembro que um dia eu me ajoelhei e eu fiz uma oração lá no meu quarto. E eu falei assim, Senhor, eu te entrego aqui o que eu tenho de mais precioso, que é a minha vontade de ser mãe. Está aos teus pés. Se o Senhor não quiser, amém, a tua graça me basta. E eu falei, está aqui, se o Senhor não quiser que eu seja mãe, eu vou aceitar de todo o coração, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida. E eu vou caminhar na fé, nos propósitos que o Senhor tem para mim. Né? E eu lembro que eu declarei isso ali.
Aí chegou um domingo depois, eu fui ministrar louvor na igreja à noite. E aí eu senti muito de cantar Quebra o Meu Vaso. O Rafa não estava com você nessa ministração? Tava. Eu lembro. Tava. Olha que engraçado. Foi a primeira vez que o meu marido ministrou comigo no louvor, depois de 10 anos. Nossa. Foi a primeira vez. Então, assim, para você ver a construção de Deus. Nesse meio tempo, o Rafa passou por um processo também. Ele foi pro Legendários. Sim. Então, assim, eu vi que vários processos aconteceram durante esse período de espera, sabe? Deus estava movendo de alguma forma, tinha um tempo para tudo, né? E aquele domingo foi o primeiro domingo que ele ministrou comigo depois de 10 anos. E eu lembro que eu comecei a cantar Quebra o Meu Vaso, o Espírito Santo desceu tão forte, eu me ajoelhei. E eu estava cantando aquela parte, não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Sim. Quando eu comecei, o Espírito Santo tocou no meu coração. Ministra para a igreja aquela oração que você fez para mim dentro do quarto. E aí eu falei, Deus, eu não posso. Metade da igreja profetizou que eu vou ser mãe. Se eu vim aqui e falar assim, gente, eu estou entregando a maternidade, o povo vai achar que eu sou louca, né? Aí Deus falou assim, ministra. E aí eu falei... Senhor, é tão fácil a gente entregar as coisas quando está tudo indo bem, mas quando é algo que a gente deseja muito e quando aquilo dói no nosso coração é mais difícil. E aqui hoje eu estou entregando a minha maternidade para o Senhor. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. E eu lembro que eu cantei aquilo de todo o meu coração, ajoelhada, chorando, entregando a maternidade mesmo para Deus, sabe? E, cara, exatamente um mês depois eu estava grávida. E aqui está quase parindo, viu? Foi. Inclusive, nesse momento. E aqui, 9 nosso meses. milagrinho. Nosso milagrinho. E foi, assim, um milagre mesmo, porque até as médicas de fertilização não acreditavam quando eu engravidei. Inclusive, nos primeiros exames, ela não deixava eu filmar. Porque todas as vezes ela tinha medo que ia botar ultrassom e a neném ia estar sem vida. Até ela. Até ela. Ela ia botar ultrassom. Eu falava, posso filmar? Não. Deixa eu ver primeiro. Todas as vezes. Então, assim, o primeiro trimestre, assim, para mim foi bem... Tenso, né? Tenso, porque nem a médica deixava eu filmar o ultrassom, porque ela não estava acreditando. Sim. Ela falou, cara, não sei como é que você engravidou. Sim. Assim, foi uma loucura. Então, assim, Deus fez um processo no meu casamento também durante esse tempo, que eu lembro que também um dia antes de eu ter a notícia que eu estava grávida, eu estava tendo o maior BO no meu casamento. Eu estava muito mal com o Rafa. E eu lembro que também um dia antes eu ajoelhei e falei, Senhor, não estou aguentando mais. Se é para continuar nesse lugar, o Senhor me dá um sinal. Na segunda-feira eu estava grávida. No dia seguinte eu falei, cara... É o baita sinal. Sinal tá aí. Sinal eu tá falei, aí. que isso, cara? Deus faz as coisas, sabe? É muito louco. Ninguém explica, né? Ninguém explica tem os Deus, né? planos Como diz a dele. música. É muito doido. É. É muito doido. Então, assim, foi 29 de junho que a gente ministrou a entrega da maternidade. 29 de julho eu estava grávida. Foi bem Glória desse a Deus. jeito. E hoje estou vivendo essa estação. Amém. Amém. Glória a Deus. E você, Geise? Conta um pouquinho como foi o seu processo. Você sempre quis ser mãe? Eu sempre fui muito romântica. Eu queria meu pedido de casamento ajoelhado, tudo muito romântico. Queria entrar com o meu vestido, com a marcha nupcial. Eu sou essa pessoa. Mãe de 10, pode vir 10, pode vir 20, assim, mãezaça. E aí a gente não estava tentando quando a gente engravidou. Na verdade, a gente errou as continhas. E aí, um diazinho de errinho de continha, a gente engravidou. Mas ficamos, obviamente, muito felizes, muito animados. Aí a gente contou para nossa família, fiz a surpresinha ali para o Bruno, bonitinho. Deixei o teste de gravidez. E começou a ver aquele sonho, né? Sim. Começou a imaginar, vou levar na escolinha, porque eu vou amamentar, e eu vou dar banho. E você começa a sonhar muito quando você engravida. E aí, a nossa gravidez foi completamente normal e saudável até o 4º mês. Quando chegou no 4º mês, a gente foi fazer um ultrassom. A gente fez um ultrassom de rotina. Ainda estava tudo bem, na verdade, o médico foi bem omisso, ele não falou muito o que ele estava vendo. Ele já estava vendo algumas coisinhas. E ele falou assim, olha, eu não estou conseguindo ver tudo. Volta daqui uma semana para a gente ver direito. Aí eu marquei em outro lugar. Quando a gente voltou, o bebê que tinha líquido amniótico já estava sem líquido amniótico nenhum. Aí a moça que fez o exame falou, olha, isso é grave. Procura sua médica agora para ver o que vocês vão fazer. E eu, sem saber. Como assim, grave como? Sem saber nada. Aí a gente já ficou super desesperado. A gente estava com um médico obstetra de convênio nessa época.
Até hoje, ela não me procurou. Nem quando eu fui internada, ela me procurou. Nossa. E aí, eu sei que o Bruno ligou muito bravo para a clínica e falou: vocês vão atender minha esposa, porque é minha esposa, é meu filho, eu tô indo aí, vocês vão atender ela sim. Quem tiver aí vai atender ela. E aí, a gente foi e um médico muito bom atendeu a gente, explicou a situação e falou: olha, faz o seguinte, bebe bastante líquido e vamos ver se daqui uma semana esse líquido aparece. Aí ele falou as opções. Tem 2 opções aqui. Ou você teve um rompimento de bolsa, e aí isso significa útero exposto, significa risco de vida para a mãe. Ou o bebê não está fazendo xixi. Isso significa que ele não tem os rins. Não desenvolveu os rins. E a gente já, naquele desespero... Eu nunca bebi tanta água na minha vida. Bebi muita água. Falei, não, isso aqui vai encher. Declarei todos os versículos possíveis dos rios que fluem. Pois é. Aí a gente... Mas em nenhum momento eles deram a opção, vamos internar então, vamos esperar aqui esse tempo? Isso aconteceu quando a gente foi no hospital do pronto-socorro, porque eu fiquei, Bruna, eu preciso ir, eu quero ver como é que ele tá. Sim. Se já tem água, a gente já declarou, já deve ter água. E aí a gente foi no pronto-socorro para ver. E eu entrei com a queixa de bolsa rompida. Sim. Eu falei, útero rompido em algum momento é bolsa rompida, tá? E aí, eles mesmos já ficaram desesperados. E eu também, na minha falta de conhecimento, eu não sabia que era tão grave eu falar bolsa rompida. Na hora, eles mandaram internar. Vai internar porque está sem líquido, fez o ultrassom, estava sem líquido. Internei. E aí, nós ficamos 1 semana internados. E durante essa 1 semana, vinha pelo menos 2 ou 3 médicos dizerem: o protocolo do hospital é tirar o bebê. O protocolo do hospital é tirar o bebê porque é risco de vida materno. Eu, não, mas vocês não têm certeza se realmente a minha bolsa rompeu ou se é o rim. Vocês não têm certeza. Como que vocês podem dizer isso? Mas o seu feto ainda está com 16 semanas. Então, pelo governo, não é considerado... na verdade, não era considerado feto. Eu não sei, como é que ele falava? Amorzinho, o nome. Não era viável, alguma coisa assim. E aí eu falava, eu não vou tirar meu bebê. Então, basicamente, o Bruno ficou numa posição de escolhe entre a sua esposa... Porque o bebê ainda tinha vida. Ele estava então, coração tinha batendo, cardíaco, estava se desenvolvendo bem. Gestação já perdida, né? Sim. Exatamente. Então, e na minha cabeça, mas ele está bem. Por que eu tenho que tirar ele daqui se ele está bem? Porque o seu útero pode estar exposto à infecção e risco de vida para você. Então, aí o Bruno ficou nessa posição de escolher entre a esposa e entre o filho. Porque se ele escolhe Gente, mas não dá para fazer um exame para ver se era o útero que estava exposto? Não Exatamente. Aí é que tá. O hospital em nenhum momento falou pra gente que existe um tal de um exame chamado AminiSure. Eu entrei em contato com uma anja maravilhosa, uma obstetra, que ela tá comigo até hoje. Essa obstetra começou a acompanhar a gente desde ali, porque a minha médica anterior até hoje não apareceu. Gente, que isso. Pois é. Muita negligência. A gente entrou com ela e ela falou assim, vem cá, vocês fizeram o exame, você pediu o exame AminiSure? Eu falei, não, ninguém aqui falou desse exame AminiSure. Ela falou assim, não, vocês podem exigir esse exame, você não precisa ficar no hospital até descobrir se é rim ou não. Senão eu teria que morar no hospital até os 7 meses de gestação. E eu estava no 3º mês, no 4º mês de gestação. Aí eu falei pra ela, nossa, não, ninguém falou desse AminiSure. Aí o próximo médico que veio falar o protocolo de tirar meu filho, eu falei, então, eu quero fazer o AminiSure. Eu nem sabia o que era isso. Eu falei, quero fazer o AminiSure. Eles disseram, tá, a gente pode fazer o AminiSure, mas mesmo se der negativo, isso não quer dizer que você não está correndo risco. Eu falei, tudo bem, quero fazer o AminiSure. Basicamente, o AminiSure é uma coleta que eles fazem para saber se tem líquido amniótico em mim ou não. Tá. Fizeram a coleta, não tinha sinal de líquido amniótico, ou seja, bolsa não rompida. Aí a minha médica falou, então você pode falar com segurança que você quer sim seguir a gestação. Sim. E fala que você quer alta. Então, eu falei para eles, olha, quero seguir com a gestação. Fiz minha decisão. Não importa se estou correndo risco de vida, eu não vou seguir com a gestação. Porque o bebê está bem, ele está se desenvolvendo, não tem por que eu não seguir com a gestação. Fizeram reunião com a alta cúpula lá do hospital para ver se ia liberar a gente, se não ia liberar a gente. E eles viram o nosso sofrimento, não aguentava mais ficar internada. Eu estava bem, eu queria até trabalhar, eu trabalho de home office, eu queria trabalhar. Minha chefe, de jeito nenhum, você está internada. Eu falava, mas eu estou bem. Ela, não, você está internada, você não vai trabalhar. E aí, foi engraçado. E aí, a diretoria decidiu liberar a gente. Fomos liberados, mas a nossa médica falou, olha, realmente não existe uma certeza de que a bolsa não foi rompida. Então, ficar em casa de quarentena, não vai poder sair, vai sentar no seu lugar especial, alquinho,
coisa no pé, se vai receber visita em casa. Então, eu e o Bruno, a gente viveu um Covid de 3 meses em casa até o 7º mês. Porque era no 7º mês que, pelo ultrassom, ia dar para ver se tinha rim ou não. Sim, e foi seguido os ultrassons, tudo ok? Sim, a cada ultrassom era uma oração, a gente jejuou, era olhinho ungido todos os dias na barriga, em mim. Deus, coloca líquido, Senhor, em nome de Jesus. Aquela esperança do líquido aparecer. E a cada volta de ultrassom era uma frustração, era muita tristeza. Até que chegou o 7º mês, e aí a gente foi fazer o ultrassom da decisão, de saber se ele tinha os rins ou não. Fizemos o ultrassom e ele não tinha os rins, não tinha nem nada do sistema urinário. Ele não tinha desenvolvido nada daqui para baixo, assim, de sistema urinário, né? E a gente voltou para casa completamente acabado, triste, destruídos. Não tinha mais nada que a medicina pudesse fazer. Não existia um transplante que é feito em criança para você colocar o rim. Sim. Não dava para fazer hemodiálise. Nem fora nada. do Porque corpo. o líquido amniótico também é aquilo que desenvolve o pulmão do bebê. Se ele não está respirando o líquido amniótico, o pulmão também não desenvolve. Então, a gente voltou completamente moído em casa, eu lembro. E aí, a gente sentou com a nossa médica. Ela falou, bom, agora a gente já sabe. E aí, vão querer seguir? Ou quer parar por aqui? Eu falei, não, eu quero conhecer o rostinho do meu filho. Eu vou seguir com a gestação. Vocês dois estavam com essa decisão firme? Com essa decisão. A gente seguiu, e a gente seguiu assim, com fé, de que Deus ia fazer. A gente sabia que era só Deus. Então, a gente falava, Deus, coloca rim, o Senhor sabe. O que é um rim para o Senhor? Coloca. E a gente orava e jejuava e ungia com óleo. E foi assim até o 8º mês. No 8º mês, como a minha placenta... já era tudo muito complicado aqui. Da minha placenta, ela prévia, ela era embaixo. Então, a placenta começou a babar sangue, vamos dizer assim. Eu comecei a cair blocos de sangue no chão. Então, a médica falou, agora você e o bebê estão perdendo sangue, porque o bebê não está tendo... A placenta está saindo o sangue, então ele não se alimenta e a placenta vai cada vez mais puxar do seu corpo para poder alimentar o bebê. Ele, sim. Ela falou assim, agora a gente vai precisar ficar atento para fazer esse parto. Então, quando deu 8 meses e meio, aí foi a semana da decisão, ela falou, precisa ser entre amanhã e depois de amanhã. Marcamos, então eu já não ia nascer também tão prematuro, conseguiu completar os 36 meses. Marcamos tudo bonitinho. E eu e o Bruno, em todo o tempo, a gente foi com esperança. De o bebê nascer e vir com rim. A gente nunca perdeu a esperança. A gente tirou foto muito feliz com a nossa família. Estava toda a família no hospital para assistir o nosso bebê nascer. Fomos para o parto. O parto também foi super tranquilo. Eles estavam mais preparados. Porque por conta da placenta prévia, eu poderia ter hemorragia. Então, tinha gente a mais ali para ajudar. Uma equipe preparada. Caso tivesse intercorrência, graças a Deus, foi super tranquilo. Eu não perdi muito sangue. O nosso bebezinho nasceu. A gente ouviu o resmunguinho dele. E quando eu peguei ele nos meus braços, eu sabia, talvez de uma forma muito espiritual, que não era para ele ficar. Eu olhei para ele e parecia certo. Era certo ele ir. É um menininho, né? É um menininho, o Bernardo. Então, ele já nasceu um pouco roxinho, então a gente ficou com ele. E aí a médica ia falando. Eu falei, médica, ele ainda tá com a gente? Ela ia lá, via, tá com batimento, ainda tá com a gente. E a gente curtiu ele muito, a gente tirou muita foto. Beijamos ele inteiro. O Bruno não largou dele nem um segundo. Ficava fazendo carinho, ficava com ele no colo. A nossa família inteira pôde conhecer o Bernardo. Porque foi cesárea, então teve aquele telão. Então o Bruno veio. Foi a cena mais linda que eu já vi na minha vida. Foi a minha família inteira ali no vidro. E o Bruno apresentando o Bernardo para eles. E todo mundo chorando, porque todo mundo viveu tudo aquilo com a gente, sabe? E aí a enfermeira falou, ele está se despedindo, porque o batimento dele começou. E aí foi muito difícil, porque ele não pôde sair da sala com a gente. Aí, quando eu estava saindo, todo mundo chorou com a gente, os enfermeiros, o anestesista. E aí, quando a gente estava para sair, eu falei, deixa eu ver ele só mais um pouquinho. Aí eu peguei o Bernardo e eu beijei ele inteiro. Beijei ele inteiro. E aí a gente subiu. E eu acho que o mais triste foi subir sem o meu bebê e ir embora do hospital sem o meu bebê. Eu vi muitas mães indo embora com seus bebês e eu não estava com meu bebê.
chegar em casa sem o meu bebê foi muito ruim. Ontem o Bernardo completaria 1 aninho de idade. Olha só. 1 aninho com Jesus. 1 aninho com Jesus. Ele está celebrando, tá com Jesus. Eu não me arrependo de ter seguido com a gestação. Foi muito assustador sangrar, foi muito assustador, enfim, todas as coisas. Porque a placenta ela poderia ainda estar pegando outras partes do meu corpo, como bexiga, para conseguir sangue. Mas, graças a Deus, isso não chegou a acontecer. Sim. Eu não me arrependo de ter conhecido o rostinho dele. A coisa mais lindinha do mundo. A decisão de vocês foi uma decisão de muita fé. Foi. Então, assim, vocês têm muita fé, né? De ter seguido até o fim. E tinham muita expectativa, né? Sim. E como que ficou sua fé nesse lugar? Assim, diante também da frustração dele ter partido após o parto, né? Minha fé estava uma montanha russa. Eu lembro que a cada ultrassom que eu ia na esperança de acontecer um milagre. Tiveram alguns que eu falei, Deus, o Senhor está brincando comigo, não é possível, porque ele está crescendo bem, se desenvolvendo bem, está bem na minha barriga, só que fora da minha barriga ele não vai viver, eu não estou entendendo. E aí eu lembro que depois também que tudo aconteceu, que a gente entrou num luto, num lugar escuro muito grande, eu fiquei brava com Deus, eu fiquei, Senhor, por quê? O primeiro tinha que ser o primeiro, não podia ser o segundo, o primeiro, os meus sonhos. Eu tinha tantos sonhos. Sim. Eu queria ter a experiência de amamentar meu bebê. Sim. Tinha que ser justamente o primogênito. Eu acho que essa era a minha maior indignação com o Senhor, assim. Eu lembro que a gente ia para a igreja, ia para o culto, e as músicas que falavam Tu és bom, eu não conseguia cantar. E eu era sincera com o Senhor. Eu falava, Deus, eu tô aqui porque para onde eu irei? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Mas eu não estou conseguindo levantar minha mão, eu não estou conseguindo cantar que Tu és bom. E o Senhor foi tão gentil. Eu lembro que... Você sentia a presença de Deus, assim, nesse processo também? Porque a gente, né, gera muitos sentimentos, né? Dúvidas, indignação, raiva. Mas você sentia, assim, como que foi? Ambos, né? Para vocês dois. Sim, eu acho que eu comecei a enxergar que Deus fez sim um milagre, mas muito depois. Eu lembro que nessa 1 semana que o hospital falava que eu tinha que tirar o meu bebê, eu entrei em desespero. Eu falei, eu vou ter um trauma de ter um aborto, eu não estou acreditando nisso. E aí eu entrei no banheiro e falei, Senhor, por favor, só deixa eu sair daqui com meu filho e com meu marido. E em 1 semana eu estava saindo do hospital, eu não enxergava isso. E eu comecei a enxergar, conforme eu fui saindo do luto, eu fui enxergando o que Deus fez na minha vida. Sim. E Deus foi muito cuidadoso. Assim, o primeiro culto do Relevância que eu vim foi a apresentação de crianças e nunca teve tantas crianças naquela apresentação. Eu lembro a apresentação. Eu fiquei... Eu lembro. Eu tinha crise de ansiedade. Eu falava pro Bruno, eu preciso levantar, preciso ir lá embaixo um pouquinho. Crise de ansiedade. Sim. Só que o Senhor foi tão cuidadoso. Parece que cada culto que a gente vinha tinha uma palavra que era específica para nós. Eu brincava com o Bruno, todo mundo aqui pode levantar e ir embora, é pra gente esse culto. Então, cada coisinha era, sei lá, um dia era confiança no Senhor, outro dia estava tratando, sei lá, alguma outra coisa. Então, cada dia parece que o Senhor estava costurando a gente mesmo. Até que um dia, eu acho que essa virada foi depois da conferência. Depois da conferência, eu era outra pessoa. Tipo, eu estava completamente curada. Eu tinha saído do luto, daquele lugar quase em depressão. Eu acho que a gente quase entrou em depressão. Eu saí desse lugar e foi um cuidado de Deus aos pouquinhos. Ele foi cuidando com muita delicadeza. E a gente até chegou a receber uma palavra assim, que Deus estava cuidando da gente com muito cuidado, como se fosse um negocinho que podia quebrar a qualquer momento. Que coisa. E a gente ficou completamente recuperado. Né? Ô, Geis, e exigiu muita força você, nesse lugar de luto, de estar ainda processando tudo isso, se posicionar e vir para a igreja mesmo assim? Sim, totalmente. Eu quase que me forcei a vir. Por mais que eu não conseguia cantar Tu és bom, por mais que eu não conseguisse levantar as mãos, e por muitas vezes eu tinha ansiedade no meio do louvor, eu tinha muita ansiedade, eu queria sair correndo. Eu me forçava, eu falei, eu vou ficar, porque é aqui que eu vou ser curada. E aí a gente permaneceu, e foi aqui que a gente foi curado. E eu acho isso incrível, sabe? Porque a maioria das pessoas, diante de uma dor tão intensa, se isolam e fogem, né? Sim. Então você vê que não é um negócio que você sente, às vezes é uma decisão que você toma, né? O seu foi muita decisão. Do tipo, eu não estou sentindo nada,
né? Mas eu tô tomando uma decisão de permanecer nesse lugar. Isso exige muita coragem, né? Sim. No comecinho, a gente foi em igrejas que ninguém conhecia a gente. Que a gente não queria ouvir de novo. Sim. Sabe? Tipo, E acho e aí, que até como foi? as palavras, às vezes, as pessoas, às vezes, sem sabedoria, machucam mais, Sim. né, do que... Sim. Aí a gente foi em igrejas que ninguém sabia do que estava acontecendo para ir no culto, para ouvir a Sim, palavra, sim. porque ficar em casa ia ser muito Sim. pior. E aí depois, quando a gente tomou coragem já frequentar um lugar onde já conheciam a gente mais, aí a gente começou a vir. A gente começou a vir para cá e ficou. Ai, que bênção. Sim. E agora, Geis, agora a gente entra numa pergunta aqui, né? Como lidar com o Dia das Mães que está chegando? Isso gera sentimentos? Como que é para você? O Bernardo nasceu dia 14 de abril. Eu tive o primeiro Dia das Mães um mês depois, quase, né? Foi extremamente dolorido. Muito dolorido, mas assim, teve presente, teve Feliz Dia das Mães. A mesma coisa no Dia dos Pais, teve presente, Feliz Dia dos Pais. E a gente escreve cartinha como se fosse o Bernardo, papai, você é incrível, e coisas assim. A gente vive de verdade. Sim. E quando pergunta, você é mãe? Sou mãe. Sim. Tem filhos? Tenho filhos. Sim, Sempre respondo assim. sim. O que mudou mais em você durante esse 1 ano? Eu descobri que eu sou muito forte, isso eu não sabia. E era uma coisa que eu mais conversava com a minha psicóloga. Eu falava, eu não vou aguentar conhecer o meu filho e dar tchau pra ele no mesmo dia. Sim. Eu não vou aguentar. Sim. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu acho que eu vou entrar num buraco horrível. E eu descobri que eu sou muito forte. E com certeza foi Jesus e foi a palavra de Deus que deu essa fortaleza para mim e pro Bruno. Quando o Bruno estava mal, eu abraçava e falava, o Senhor escolheu a gente para ser pais do Bernardo, porque ele conhecia o nosso coração. A gente vai ficar bem. E quando eu estava mal, o Bruno me abraçava e ele falava, não, a gente vai ficar bem. O Senhor tem um propósito, a gente não sabe agora, mas a gente um dia vai saber, e coisas assim. Sim. O que ajudou, assim, na prática, né, vocês? Porque tem muitos casais também que entram numa crise, né? Mas eu vejo que vocês se uniram super ali. Somos um time e vão passar por essa juntos, né? Assim, por pessoas que estão passando por momentos de perda. Assim, o que mais te ajudou nesses processos? Eu acho que é entender que saber que a única pessoa que me entendia completamente era o Bruno. Sim. Minha Ele mãe, passou por tudo com ele você. passou Exatamente. comigo. Minha mãe não sabia, meu pai não sabia, nossos pais não sabiam como aconselhar a gente. Muitas vezes a gente que Nossa. dava conselho para eles. É. A gente falava, tá tudo bem, foi a vontade de Deus. A gente orou, o Senhor não quis. O Senhor não quis que o Bernardo ficasse. Então, acho que foi entender isso, que a única pessoa que me entendia era o Bruno e a única pessoa que entendia o Bruno era a Geise. Então, a gente se juntou muito. Com certeza, a gente ficou muito mais unido. Isso não separou a gente, só uniu mais. Amém, amém. Sim. Ô, Geise, e assim, outra coisa que... Agora fica a pergunta, né? Vocês ainda querem ter filhos? Vocês já podem tentar? Como é que ficou isso para vocês, né? Sim, a nossa médica falou que a gente poderia ter filho com um intervalo de 2 anos entre um parto e outro. E eu achei que eu nunca mais quisesse... Não que eu não quisesse ter, eu sempre tive esse sonho. Mas quando que eu vou ter coragem de ter um filho de novo? É isso que estou grávida. Não acredito! Descobriram ao vivo. Mentira! Meu, diante do Senhor, eu pensei nisso hoje, te vendo ali. É sério? Sério. Incrível! Glória a Deus, parabéns, glória a Deus. Gente, eu tô até emocionada. Esse podcast, corta aqui, corta Não, aqui. corta aqui, acabou. Glória a Deus, Geise. Que alegria. Sim, e a gente tá muito feliz. A gente tá com muito medo, mas a gente tá muito feliz. Vocês são de quantas semanas? 8. Vai fazer 8 amanhã, né, amorzinho? Ai, em nome de Jesus. Nome de Declaramos Jesus. toda Vida. sorte de bênção sobre esse bebê. Amém. Em nome Amém. Que de você tenha uma gestação abençoada, uma gestação Amém. sem crise, sem incidentes ou acidentes. Em nome de Amém. Jesus, Em nós nome de profetizamos Jesus. sobre vocês, viu? Amém. Como foi na nossa vida, né, Cá?
Profeticamente. Vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que seja uma nova estação aí na vida Amém. de vocês, né? Amém. Ai, gente, eu tô aqui, eu tô até sem palavras. Gente, eu não sei nem como é que a gente encerra isso agora. Eu queria, na verdade, encerrar assim, pra Geise compartilhar assim, uma palavra para as mulheres que sabe, estão passando por isso, ou que passaram e ainda não saíram desse luto, sabe? Sim. Se você puder só fechar com uma palavra. Eu acho que a minha palavra seria: confie no Senhor. Eu sei que não é fácil. Confiar no Senhor muitas vezes não vai tirar a sua dor, não vai tirar esse lugar de luto, de escuridão que você tá. Mas é do Senhor que vai vir a cura. É do Senhor que vai vir esse acalento e essa coragem de engravidar de novo. Amém. Que eu achei que eu nunca ia ter, mas eu tô. Amém! Gente, encerramos por aqui com muitas emoções. Que Deus abençoe a vida de vocês. E a gente espera que realmente toque profundamente, porque não foi à toa, né, que a gente está gravando esse especial. A gente tinha outro planejamento, mas o Senhor aí e o Iago, que deu um direcionamento aqui, tiveram essa sensibilidade da gente abordar esse tema. Sim, Deus foi perfeito, né, perfeito. Amiga? Agora eu tô vendo. Era pra Geise estar aqui. Era pra eu estar aqui. Era pra Geise estar verdade. Aqui. É isso. Um beijo, meninas. Até a próxima. Tchau.